Então, foi ali falso testemunho, assassinato, tudo isso aconteceu. Vamos ver o tópico 2, que diz assassinato, apropriação indevida. A trama precisava ser bem feita para não gerar desconfiança. Por isso, um jejum deveria ser proclamado como sinal de lamento por haver Nabote blasfemado contra o Deus de Israel. 1 de Reis 21:9. Uma prática religiosa foi usada para dar uma roupagem espiritual ao caso. Como foi planejado, Nabote e sua família foram apedrejados e mortos injustamente. Bom, aqui não fala sobre a família de Nabote, não fala que foi apedrejada a família, parece que ele não tinha família. Mas se tivesse família, também seria apedrejada a sua família. Então, a vinha ficava sem dono e depois o rei poderia ocupá-la. Veja bem que é proclamado o jejum, misturando aí as coisas para ficar parecendo que era tudo certinho. Colocou a religião no meio, um jejum, proclamaram um jejum, como se estivessem aí chateados, arrependidos, pedindo perdão a Deus, porque Nabote havia blasfemado contra Deus, contra o rei também. Então fizeram um jejum para enganar as pessoas na sua religião e para conseguir então o apoio do povo para apedrejarem Nabote. Ou seja, estavam dizendo, olha, nós não apedrejamos ninguém, nós não matamos ninguém, quem matou foi o povo, quem apedrejou foi o povo. Então tudo isso é uma trama, a cobiça leva a pessoa a fazer isso e a pessoa pensa ela até se convence de que não está fazendo nada errado. Então veja bem que a cobiça levou aqui a um assassinato e nós vamos ver que agora uma tentativa de possuir indevidamente aquela terra. Quantas vezes a Bíblia é usada para justificar práticas pecaminosas? Resolvido o problema agora, o rei apoderou-se ir da vinha de Nabote, 1 de Reis 21:16. Um abismo chama outro abismo. O pecado havia evoluído da cobiça para o assassinato. Então uma coisa vai chamando a outra, vai sendo necessário outra coisa e mais outra para poder tudo ser encoberto, né? Então o pecado faz isso, esse pecado da cobiça, a pessoa deseja tanto ter uma coisa que ele vai fazendo tudo que é necessário para possuir aquilo. Aí se for necessário mentir, ele mente, se for necessário enganar, ele engana, se for necessário matar, ele mata. Uma coisa vai levando a outra, vai exigindo que outras coisas sejam feitas. E aí vai piorando cada dia mais. E vai enlaçando, amarrando a pessoa cada dia mais no pecado. Parte 4, as consequências da cobiça. Número 1, julgamento divino. Número 2, arrependimento e morte. Então, número 1, julgamento divino. Tanto Acabe como a sua esposa Jezabel estavam convencidos de que ninguém mais sabia dos seus intentos. De fato, ninguém dentro do povo soube dos bastidores desse estratagema diabólico, exceto Elias, o tisbita. Então, logo Acabe apossou-se da vinha de Nabote, ordena a Deus o profeta Elias que se apresente ao rei e lhe proclame o juízo divino. Falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. 1 de Reis 21:19 e 20. Alguém pode enganar os homens, mas nunca o Senhor. Diante dele todas as coisas estão patentes. Hebreus 4:13. Então, Jezabel e Acabe pensavam o seguinte, bom, quem sabe de tudo isso são só aí os nobres. Eles talvez até não soubessem totalmente da tramóia ali de Jezabel e Acabe. Mas eles sabiam que deveriam arranjar duas testemunhas falsas. Então, o segredo que eles sabiam era isso aí. Não tinham certeza de nada, não sabiam totalmente do que estava ocorrendo. Mas obedeceram e arrumaram duas testemunhas falsas. Então, esses aí sabiam alguma coisa, mas o povo não sabia era de nada. O povo nem imaginava que tudo aquilo ali era uma mentira. Então, o povo cometeu um assassinato sem saber que estava cometendo um assassinato. Eles exerceram o juízo sobre o pecado sem saberem que o pecado não era de Nabote, mas era do rei e de sua esposa. Então eles foram enganados e a religião encobriu tudo. Houve até um jejum para encobrir todo esse pecado. Então o povo
Eles acreditaram nas duas testemunhas contra Nabote e executaram o juízo que estava determinado a quem blasfemasse contra Deus e contra o rei. Apedrejaram Nabote. Então, quando o rei vai tomar posse da vinha, Deus revela a Elias o que estava acontecendo e envia Elias a dizer ao rei: olha, você está possuindo a terra que não é sua, você cometeu um assassinato e o juízo vem sobre você. E Deus ainda diz uma coisa que ia acontecer no futuro: no mesmo lugar onde Nabote caiu apedrejado e os cães foram lamber o seu sangue, vão lamber o seu próprio sangue também Acabe. Então veja bem que o juízo de Deus estava determinado sobre Acabe. Depois nós vamos ver aí arrependimento e morte. Duas atitudes podem ser tomadas diante de uma sentença divina de julgamento: arrepender-se ou rejeitar a correção. No caso de Acabe, o texto sagrado destaca que logo após receber a profecia sentenciando a sua morte, ele rasgou suas vestes, cobriu sua carne de pano de saco, jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. 1 de Reis 21, 27 a 29. Acabe arrependeu-se, mas mesmo assim não teve como se livrar das consequências de suas ações. Veja 1 de Reis 22, de 29 a 40, e veja aí 2 de Reis 1, de 1 a 17. Então, quando o pecado é revelado, a pessoa pode tomar duas atitudes possíveis: ou ele se arrepende dos seus pecados e aceita a correção de Deus, ou então ele não aceita a repreensão, não se arrepende. Então essas duas coisas podem acontecer. No caso de Acabe, ele reconheceu o seu pecado, ele se humilhou perante Deus, ele se arrependeu realmente, jejuou, orou, rasgou as suas vestes, andava dormindo sobre os sacos, andava mansamente, sinal de humildade perante Deus, e se arrependeu realmente. Então Deus havia prometido que toda a sua família seria atingida, mas Deus disse a Elias que aceitava o arrependimento de Acabe e não faria tudo aquilo que estava programado para fazer durante a vida de Acabe. Deus prorrogaria para depois. E acabou que Acabe, logo depois, vai para uma guerra, e ele é atingido por uma flecha e ele morre. E quando é levado para Samaria, o seu sangue é lambido pelos cães, cumprindo-se então essa palavra de Deus que foi dita através do profeta Elias. Na nossa conclusão ele diz: lendo a história de Acabe, constatamos logo que o pecado não compensa. Todas as nossas ações terão consequências e algumas delas extremamente amargosas. Deveríamos medir nossas intenções primeiramente pela palavra de Deus e somente assim evitaríamos dar vazão aos nossos instintos. Nossas ações glorificariam a Deus em vez de satisfazer nossos egos. Acabe fracassou porque esqueceu-se da palavra de Deus, preferindo ouvir e seguir a orientação de uma pagã que nada sabia sobre a lei do Senhor. Quando alguém quebra a palavra de Deus, na verdade é ele quem está se quebrando. Então aqui nós vemos que o problema maior foi a cobiça, aqui, o desejo de possuir as coisas de qualquer maneira, ainda que isso levasse a um assassinato. Então a cobiça é um mal terrível que deve ser evitado. Por isso ele está lá entre os mandamentos de Deus: não cobiçarás, porque esse desejo de possuir as coisas pode fazer com que a pessoa cometa pecados em cima de pecados, e cada dia mais pecados, porque deseja possuir mais e mais e mais, e esse desejo de possuir nunca cessa. Então devemos tomar todo o cuidado com isso e evitarmos essa cobiça, esse desejo exagerado pelas coisas materiais, e desejarmos as coisas de Deus, as coisas espirituais, buscarmos as coisas espirituais, desejarmos cada dia mais as coisas espirituais, estarmos cada dia mais na presença de Deus, em comunhão com Deus, desejando ajudar as outras pessoas. É isso que é necessário. Então cada pessoa deve meditar nesta lição e olhar como é que está a sua vida, qual o verdadeiro desejo do seu coração, quais são
as maiores riquezas para você. Analise e veja, busque as verdadeiras riquezas, mas busque com amor, com coragem, com determinação. Busque essas riquezas espirituais, são superiores a tudo. Não se prenda às coisas deste mundo, às coisas materiais que são passageiras. Oh Deus, nos ajuda a desprendermos cada dia mais das coisas materiais e desejarmos mais e mais as coisas espirituais. Oh Deus, ajuda-nos a desejarmos ardentemente os dons espirituais para ajudarmos as pessoas a se encontrarem contigo. Vamos orar juntos agora. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossos desejos materiais, perdoa-nos a cobiça, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a cada um que está ouvindo, está assistindo. Ó Pai querido, ajuda-os a encontrar lá dentro de si esse desejo pecaminoso que tem atrapalhado, Senhor, que tem direcionado erradamente, que tem feito com que as pessoas não desejem as verdadeiras riquezas, as riquezas superiores, espirituais, eternas. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, ajuda-os, perdoa, Senhor. Pai querido, aqueles que estão ouvindo, que foram atingidos pela Tua palavra, perdoa agora os seus pecados, reaviva os seus nomes no livro da vida. E aqueles que aceitam agora Jesus como Senhor e Salvador, que foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai, te pedimos, escreve os seus nomes no livro da vida. Ó Pai querido, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, a Tua igreja, perdoa Teu povo. Ó Pai querido, ajuda o Teu povo a despertar, Senhor, a acordar para as legítimas riquezas, para desejar as verdadeiras riquezas, aquilo que o Senhor realmente quer, que cada um deseje. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.